O fascismo cultural, ele relativiza tudo, inclusive a defesa pela vida e a moralidade. É o que nós vamos conversar agora, aqui no Opinião em Pauta. Muito bem, meus amigos, antes de mais nada, né, enfim, eu peço para você humildemente que você inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito, acione o botãozinho ali do sininho para ter todas as nossas atualizações, né, deixe o seu like, que é muito importante para nós, como também, é claro, peço que você compartilhe nas suas redes sociais e também comente, né, deixe o seu comentário, fique à vontade aqui para expressar a sua opinião de forma democrática. E assim a gente promove um diálogo reflexivo aqui no YouTube. Mas muito bem, meus amigos. A gente está tendo aí a repercussão do caso aí da menina de 10 anos, né, que sofreu esse abuso sexual, que ficou grávida, e aí teve também aí a Sara Giromini divulgando o endereço, né, local onde está a menina, enfim, para fazer cirurgia, para fazer o aborto, porque, enfim, uma situação ali de risco de vida para essa criança, e aí houve, né, a manifestação de ativistas religiosos católicos, né, todos, né, e evangélicos, né, todos ligados ao bolsonarismo, né, todos bolsonaristas. Então, assim, a gente percebe aí toda uma discussão onde mostra, onde a gente consegue perceber com muita clareza o relativismo cultural que o bolsonarismo defende. Esses mesmos que dizem que defendem a vida do feto que está nessa menina, a menina de 10 anos, e que criminalizam, que talvez na cabeça deles, né, vamos salvar o feto, e se a menina fizer aborto, nós temos que ter prisão perpétua para ela, esses mesmos que defendem a vida, entre aspas, eles são os primeiros, talvez, a omitirem, por exemplo, as mortes que ocorreram na ditadura, as mortes que ocorreram nos porões dos DOPs pelo Brasil afora. A isso eles ignoram. A vida destes não interessa, porque, né, a vida desses é de comunistas. Novamente, a gente começa a perceber que esse discurso pró-vida desses segmentos religiosos ligados ao Bolsonaro é mais uma falácia. Não que eu seja favorável ao aborto, eu particularmente sou contra o aborto. Mas, vejamos bem, assim como tem aqueles que vão apoiar o aborto, né, nesse caso, por serem convictos abortistas, vão ter aqueles que também vão apoiar, neste caso, por entender o processo ou o caso de uma maneira especial. Primeiro, é uma menina de 10 anos. Será que ela vai ter condições psicológicas para ter essa criança? Segundo, se há risco de vida para a mãe, e no caso dessa menina tem risco de vida, né, o que nós sabemos é que há risco de vida, então não é justo sacrificar a vida de uma menina de 10 anos, torturada, que sofre, né, que tem toda uma pressão social em volta dela. É justo que ela carregue, ela com 10 anos, uma outra criança? A questão é esta. Mas tem gente que diz que ela é uma pré-adolescente, então ela tem condições e tal. Por quê? Porque é toda uma questão fanática, não uma questão lógica. Vejamos bem, não há condições para esse nascedor. E mais ainda, o feto não é culpado por isso? É óbvio que não. É óbvio que o feto que essa menina carrega no seu ventre não é o culpado. Mas a menina também é culpada? Não. O grande culpado foi o sem vergonha, o safado, o pilantra, o canalha, né?
causador desse estupro. E aí, gente, o estupro, ele gerou um fruto. E esse fruto, ele é pesado demais para quem é vítima. Provavelmente, esta menina de 10 anos, passando por tudo isso, provavelmente ela vai ter traumas que nunca mais vão ser corrigidos na sua vida. Talvez seja uma menina que tenha dificuldades, inclusive, de relacionamentos futuros. Talvez seja uma menina que talvez ela, né, com essa situação, ela não possa nem gerar filhos no futuro. Mas ninguém está pensando na menina. Estão pensando num feto. É claro que a gente respeita os fetos. Eu acho que a gente tem que respeitar os fetos. Mas também é racional sacrificar a vida de uma menina de 10 anos em prol de uma vida que pode ser que, de repente, ao dar a luz para esse feto, pode ser que, de repente, este feto não sobreviva? A questão está aí também. E mais do que nunca, o que nós vemos é o relativismo cultural. Porque para algumas coisas serve, para outras já não serve. Os mesmos moralistas que defendem a vida são aqueles que, com raiva, desejam a morte do outro. São aqueles que, com ódio no coração, batem no peito e se dizem cristãos. São os mesmos que fazem como os túmulos caiados. São brancos por fora, aparentam moralidade, mas por dentro há toda a sorte de sentimento ruim, há toda uma podridão, né, pútrifa mesmo, ali dentro. Esta é que é a grande verdade. Eu respeito muito a opinião dos religiosos, eu respeito muito a religiosidade, eu respeito muito a fé. O que eu não posso ficar calado é quando pessoas supostamente religiosas, supostamente dotadas de fé, usem dessas coisas supostas para atacar o outro, para ofender o outro, para trazer a deturpação, a mentira, o caos, e para fazer das redes sociais um verdadeiro chiqueiro. As redes sociais hoje viraram chiqueiro nas mãos destes que emborcalham a própria religiosidade a qual eles se dizem tão defensores, porque na verdade não o são. E é isto que mais me incomoda nestes que hoje se dizem homens de bem, porque até o termo homem de bem, até mesmo usar a bandeira nacional, se tornaram relativas. Por quê? Porque os bolsonaristas, esses hipócritas de plantão, estes que gostam de ter teses sobre tudo, mas que não sabem nada, acabam deturpando qualquer coisa. Não só a religião, como também o sentimento cívico e inclusive a política. Mais uma vez, mais um desserviço do bolsonarismo, neste caso, que não está nem aí com a menina de 10 anos, porque os que estão vivos não têm importância, porque esses mesmos que dizem que defendem a vida, talvez defendam as atitudes genocidas de Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19. Mas se eu defendo a vida, eu tenho que defender a vida do bandido, eu tenho que defender a vida do trabalhador, eu tenho que defender a vida de todos. E, inclusive, ir contra um governo que estimula a circulação de pessoas e que, com consequência da sua falta de política pública de saúde, gerou mais de 100 mil mortos. Repito, mais de 100 mil mortos. Sim, isso tem que estar na conta, debitada na conta do senhor Jair Messias Bolsonaro, a qual você fanaticamente acha que é um mito, que é um enviado de Deus. Mas o enviado de Deus está causando o colapso da vida, da economia e também do raciocínio lógico, ao que me parece.